Ministro, e aí eu queria lembrar, o senhor tocou nessa parte do histórico, etc. e tal, e eu até já vou indicar aqui para quem gosta do assunto, quem gosta do tema, quem gosta de economia, eu tenho uma pergunta para o senhor, que é o impacto disso no bolso do investidor brasileiro, né? Mas a gente vai chegar lá no finalzinho, porque senão eu estico muito aqui, porque o senhor sabe que por mim eu ficaria conversando aqui ad eternum, né? Eu também. Obrigado. Mas o senhor idealizou aí um documentário que foi ao ar mais ou menos em 2013, se não me falha a memória, junto com a Luiz Sotomayor, que tinha como título O Brasil Deu Certo, e agora? E eu destaquei uma frase, eu estava assistindo esse documentário novamente, é um documentário extremamente bom, é um excelente documentário para quem quer entender aí as origens e tudo que aconteceu no Brasil economicamente até aquele período ali. Mas o senhor fala que o risco do Brasil na época era perder oportunidades, crescer pouco. E aí tem essa sabedoria popular aí, que é o Brasil não se cansa, não perde oportunidade de perder oportunidades, né? E É uma frase do Roberto Campos. Exato. Perfeito, obrigado. E aí o que eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui, que logo em seguida, depois do documentário, a gente tem o impeachment da Dilma, a gente entra numa das maiores crises que a gente teve aí, recentes, pelo menos, econômicas. Eu queria saber quais são os riscos que a gente corre hoje, e se há como a gente antecipar um pouco disso, no sentido que eu digo assim, a gente vai começar a ver sinais aparecendo. Eu não imagino que a gente volte aí para aquela inflação, aquela pressão inflacionária desmedida que a gente tinha nos anos 80, inclusive quando o senhor foi ministro da Fazenda, teve que lidar com esse tipo de problema, que acabou desembocando no confisco, né, da Zélia, nos anos seguintes aí, aos que o senhor ocupou o Ministério da Fazenda, e até a gente chegar na ideia do Plano Real, que trouxe um pouco de estabilidade e um pouco mais de planejamento, né? Que eu costumo dizer que o mercado financeiro ele reage à incerteza, né? Quanto mais incerteza, mais caras as coisas ficam no mercado financeiro. Então, o que eu queria era saber o seguinte: bom, perdemos oportunidades, ainda estamos dando. E para quem não assistiu o documentário, o fato de dar certo, gente, não é que as coisas acabaram. A gente deu certo, sim, a gente melhorou nos últimos anos, e aí contando, né, de 1500 para cá. A gente deu certo, mas e agora? E agora, né? Como diria o Dorico Paraguaçu, que é o grande filósofo e idealizador deste Morning Call, vamos deixar o para trás mente e vamos para frente mente, né? O que a gente pode esperar e quais são os indícios de que as coisas podem estar indo para o lado errado, que a gente deve ficar de olho, principalmente aí no que diz respeito ao investidor e à economia brasileira como um todo, né? Olha, Rodrigo, primeiro deixa eu dizer, a experiência mostrou, a realidade mostrou que essa ideia de que o Brasil deu certo, que era, se você viu, como você viu o documentário, todos os entrevistados afirmaram isso, todos, né? O Brasil Exatamente, deu exatamente. certo. Que era uma época de otimismo no mundo. O mundo estava dando certo, né? A China tinha surgido, né, como potência nascente, a oferta de mão de obra ampla, preparada, barata, digamos assim, deu origem ao surgimento das redes mundiais de suprimento, né, que com a tecnologia digital passaram a poder ser geridas. Né? Você tem o caso simbólico do iPhone. O iPhone, como a gente sabe, a Apple cuida apenas do projeto e do marketing, né, do iPhone. O resto é tudo produzido fora dos Estados Unidos. Uma parte na Alemanha, uma parte na Coreia do Sul, mas o grosso é na China. E com isso, o iPhone custa hoje menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos. Tudo isso gerou um ganho gigantesco de produtividade, e as duas primeiras décadas desse século foram décadas de otimismo. Por exemplo, Francis Fukuyama, aquele sociólogo, cientista político americano, escreveu um livro, O Fim da História, ou seja, o mundo está dando tão certo, acabou o comunismo, todo mundo vai ser economia de mercado e democracia. A África vai ficar rica, a América do Sul vai ficar rica. Esse era o ambiente. A revista de economista embarcou nessa onda em relação ao Brasil. A capa dela
de 2009, se não me engano, né? É o Cristo Redentor subindo como foguete lá do Corcovado, né? E tudo isso tinha uma origem básica, que era o fim do risco de uma terceira guerra mundial. E a tecnologia digital que permitia essas cadeias longas, né? Tudo isso está sendo revisto. Então, eu acho, a tua pergunta é, o que esperar, não é? Eu Isso. acho que dificilmente a gente vai evitar um encontro de contas, né? Um encontro com a realidade que surgiu da Constituição de 88. A Constituição de 88, os parlamentares tinham na cabeça uma ideia à força: acabar ou reduzir a desigualdade e a pobreza. Tudo bem. Como é que eles fizeram isso? Aumentando o gasto. Gasto mais para aposentado, gasto mais para funcionário público, gasto mais para os pobres até de maneira justificada, né? E o Brasil hoje gasta em programas sociais 25% do PIB, quando você computa todos os casos dos estados, municípios do governo federal. Isso é tanto quanto gasta a Alemanha em termos proporcionais, tá certo? Então, o que fez a China? A China tirou da pobreza, numa geração, 800 milhões de pessoas, com políticas pró-mercado, ou seja, atração de investimento, incentivo à inovação e assim por diante. Tá certo? Então, como é que a gente acomodou isso? Eu estava lá no Ministério da Fazenda quando tivemos o primeiro orçamento pós-Constituição de 88. E a gente chegou, olha, não, é difícil, porque a gente, naquela época, transferia não 50%, mas algo como 47% do imposto de renda. A gente vai ter que criar um tributo que não seja partilhado com os estados e municípios. Né? Foi na minha época que criou a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um imposto de renda disfarçado. Tá certo? Então, desculpa estar contando toda essa história, só para você ter o contexto. Não, é ótimo. Né? Nós fomos acomodando. No primeiro momento, quem resolveu o problema foi a inflação. Você corroía o valor das aposentadorias, pensões e salários do setor público, isso faz aquela gigantesca elevação de gasto cabia no orçamento. Aí veio o Plano Real, acabou esse instrumento. Aí qual foi o recurso? Tributação. Vamos tributar mais, aumentar a alíquota e assim por diante. Chegou no limite 36%, 37%. A gente já tinha uma carga tributária parecida com a da Alemanha, sem sermos a Alemanha. Né? O Congresso rejeitou a renovação da CPMF e a carga tributária caiu para 32%. O que aconteceu? Continuou a mesma coisa. Como financiando com dívida. Então, nesse período da Constituição de 88 até 2015, quando veio o teto de gasto de 2016, né, o gasto federal crescia, o gasto primário, 6% acima da inflação. E a economia crescia 2,5% anualmente acima da inflação. Estava na cara que não ia dar certo, tá certo? Então, eu digo, esse que é o drama, né, do Brasil. Sem atacar essa questão, que nós fomos adiando, né? Agora chegou a hora da verdade. Né? Nós vamos ter que atacar. Ou atacamos depois de uma grande crise, ou atacamos pelo exercício de uma liderança transformadora, que poderia ser o Lula, né? Só que ele está dando sinais que ele não é essa liderança transformadora. Ele está dando sinais que ele tem a ideia lá da Constituição de 88, né? Que agora é dinheiro para os pobres. Né? Então, nada contra dar dinheiro para os pobres, mas... e o PT, como você sabe, é mestre em criar slogan, né? Frase. Ele criou aquela coisa da herança maldita do Fernando Henrique. Agora ele está dizendo tem que pôr o pobre no orçamento. Como assim, cara pálida? O pobre está no orçamento desde o governo Sarney e nunca saiu. O Sarney criou o primeiro programa de dar 1 litro de leite a 10 milhões de crianças pobres. É o primeiro programa de transferência de renda da era democrática recente do país. O Fernando Henrique criou vários programas, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Bolsa Gás e assim por diante, e criou o benefício de prestação continuada. O Lula pegou todos esses programas do Fernando Henrique, de transferência de renda, transformou no Bolsa Família. Né? O Bolsonaro aumentou os gastos, então o pobre não saiu do orçamento. Mas para a pessoa mal informada, ou não familiarizada com esses temas, acha que é mesmo. Se aumentou a pobreza, é porque o pobre saiu do orçamento. Não saiu do orçamento. Certo? Então, essas ideias ainda têm que ser arquivadas. E
enfrentar para valer a dura realidade de uma situação fiscal que pode se tornar insustentável. Esse é o desafio. E se vier, nós caminharemos para uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal, em que a crise fiscal e a sua instabilidade domina as expectativas, gera fuga de capitais, gera depreciação cambial, gera queda de confiança e por aí afora. E nesse caso, Rodrigo, tem várias experiências no mundo conhecidas, o Banco Central, mesmo independente, ele perde a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda, porque ele percebe que se ele aumentar a taxa Selic, a situação fiscal piora e, portanto, a situação fica complicada. Nesse caso, a inflação foge do controle. Esse é um risco que nós estamos correndo, que derivaria, como tem dito o Marcos Mendes, né, um respeitado economista que entende o setor público, nós podemos estar caminhando para uma crise de dívida pública no Brasil.